Os hábitos da felicidade, não é para a gente correr atrás, ela é uma consequência. Nós podemos fazer de pequenos hábitos agregar a nossa vida cristã e assim usufruir, provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ela é extremamente alegre e feliz. O tema de hoje é o exemplo supremo. A gente vai ler a primeira parte hoje. Eu peço que você abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 11. Nós já lemos do 1 ao 4 no início do culto, vamos ler novamente e vamos ler todo esse trecho muito poético, muito bem escrito, uma grande possibilidade de até ser um hino antigo ali da igreja, e ficou aqui de marca para nós pelo ministério do Espírito Santo. Filipenses 2, de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Pai querido, após a leitura da tua santa palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que habita, que sela cada um dos cristãos, Senhor Deus, que nesse momento Ele ajude e auxilie na correta interpretação e também, Senhor Deus, na aplicação desses versículos em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Algo que nós, se você ainda não percebeu, você vai perceber, todos nós vamos passar e enfrentar, é que as pessoas podem tentar nos privar da nossa alegria. Não é verdade? Por vez ou outra a gente se depara com isso. Parece que você está tudo bem no dia, está tudo certo, devocional, aquela alegria de fato perene, não aquela circunstancial, mas acontece aquilo com fulano, com ciclana, e parece que dá uma mudada muitas vezes da sua alegria naquele dia. O apóstolo Paulo estava enfrentando algo muito parecido com isso. O apóstolo Paulo tinha problema com os romanos. Nós vimos isso ali no capítulo 1. Mas também era muito possível que o apóstolo Paulo estava com dificuldades com os próprios filipenses, com seus queridos discípulos, a quem ele evangelizou, talvez batizou, esteve presente no batismo, discipulou, ensinou, formou aquela igreja, aquela liderança.
E a preocupação maior dele era com esses, seus filhos na fé, aquela igreja que ele teve o privilégio de plantar e estar à frente. Quando a gente vê que Epafrodito trouxe essa oferta generosa da igreja a ele também deve ter trazido algumas notícias. Paulo deve ter perguntado: e aí, como que vai a igreja? Como que vão os nossos queridos filipenses? E a notícia era de uma possível divisão na igreja. Ao que tudo indica, aquela igreja estava a ponto de sofrer uma divisão, e dois elementos chamavam a atenção: um elemento interno e um elemento externo. O elemento externo era o que rondavam e passeavam ali perto da cidade e por meio da igreja alguns falsos mestres, ensinando coisas diferentes do que o apóstolo Paulo havia ensinado, ou que os apóstolos haviam ensinado e mandavam nas suas cartas. Mas dentro, internamente, Paulo soube por Epafrodito que alguns membros tinham dificuldade de se entenderem, dificuldade de chegarem a uma conclusão, de partilharem de fato da comunhão. Um exemplo disso é o que nós vemos no capítulo 4. Nós não sabemos exatamente qual era o motivo da discussão entre essas duas senhoras, Evódia e Sintique, mas elas estavam brigadas, e isso estava afetando a igreja ali de Filipos. Mas o apóstolo Paulo parece que ele conhecia algo que muitos de nós e muitos de algumas igrejas parecem abandonar hoje, que há uma grande diferença entre unidade na igreja e uniformidade. Porque a gente é diferente. Deus nos fez assim para compor algo maravilhoso. Então, quando a gente tem essa unidade espiritual entre nós, entre aquilo que nos une é algo espiritual, isso vem de dentro, vem do nosso coração, vem da nossa disposição. Porém, a uniformidade, todos iguais, respondendo exatamente da mesma maneira, parece ser uma grande pressão de fora da igreja e de fora dos nossos corpos. Alguém está querendo nos colocar numa forma, num molde, para ser espiritual, para ser tido como cristão. E nós temos algo bem diferente. Então Paulo começa essa sessão por esses versículos do 1 a 4, apelando pelas coisas que trariam unidade àquela igreja, pelas coisas que faziam eles caminharem em essência, em coração. Paulo não cita modos e costumes, né, como é sabido, e as nossas dificuldades parece que estão todas aí. Não, ele vai falar de coisas essenciais, e no versículo 1 ele já começa falando que se nós realmente estamos em Cristo, se todos nós estamos em Cristo, se a nossa base comum é Cristo, então nós temos que se esforçar para manter essa unidade e esse amor, não gerar de maneira nenhuma divisão e nem rivalidade. Com toda a boa vontade, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: queridos, fiquei sabendo que vocês têm desavenças, e de ter desavença entre vocês demonstra a sua imaturidade espiritual. Tenho algo para falar para vocês. A graça de Deus, ela vai superabundar. Não vai ser por meio de regras, nem por ameaças, que vocês vão resolver isso. Mas vocês vão resolver isso quando vocês entregarem o coração de vocês a Deus. Quando vocês tiverem ali
torno do nosso santoleiro como um barro maleável. Porque se vocês não tiverem maleáveis, você sabe o que acontece com o barro seco. Ele quebra e dói muito mais do que a gente tivesse maleável. E Paulo ali começa a falar sobre questões de coração, sobre como colocar em ordem questões de coração que tem a ver com os outros. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai caminhar o capítulo 2 inteiro. Porque ele queria que eles percebessem que muitos dos problemas eram causados por egoísmo. O egoísmo nasce do nosso orgulho. E, queridos, não tem alegria na vida cristã, na nossa, na minha e na sua vida, se a gente fica constantemente se colocando acima dos outros, constantemente tentando diminuir os outros e se achar melhor. E Paulo, mais uma vez, ele quer falar sobre o segredo, e agora aqui no capítulo 2, o segredo da alegria, apesar das pessoas. No capítulo 1 era apesar das circunstâncias, agora no capítulo 2 é apesar das pessoas. As pessoas não foram tiradas, não foram levadas, mas apesar das pessoas, vai se encontrar na submissão. Quando eu e você, todos nós temos um chamado à submissão, nos colocamos por baixo, nos colocamos humildemente como servos. O versículo 3 aqui é o versículo chave para a gente entender o capítulo 2 inteiro. Versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Essa é a chave. Esse é o versículo que vai nos ajudar a entender todo o restante, porque parece que a partir desses 4 versículos o apóstolo Paulo vai discorrer e dar pelo menos 4 exemplos de como fazer. Você lembra aquele professor na escola que era bom de dar exemplo? Se você não entendia do primeiro, você entendia do segundo, você não entendia do terceiro. O apóstolo Paulo faz isso. Ele quer reforçar a ideia do versículo 3, e ele nos traz 4 exemplos. Se no capítulo 1 falou que Jesus Cristo tem a preeminência, tem esse primeiro lugar nas nossas vidas, agora no capítulo 2 nós vamos ver que os outros têm o segundo lugar, eles vêm em seguida. Mas algo que a gente precisa colocar nos termos certos é o que de fato é humildade segundo a Bíblia. Porque a gente até fala de uma maneira errada, errônea nos nossos dias, em relação a alguns adjetivos que a gente quer colocar. Quando a gente fala que uma casa ela não é chique, muitas vezes a gente usa que aquela casa é humilde, simples, poderia dizer. Mas o conceito de humildade, segundo o professor meu, é aquilo que quando a gente acha que tem, a gente não tem. Humildade é quando a gente se conhece e muitas vezes a gente se aceita. Quando eu sei de verdade naquilo onde o meu calo aperta, naquilo onde eu preciso melhorar e eu quero melhorar. Aquele espelho bem clarinho, mostrando a minha realidade ali. E você não fala, não é essa pessoa que eu quero ser. Não, a pessoa que eu projeto, a pessoa que eu quero ser é essa aqui. E faz aquela maquiada, mas não é você de fato. Algumas pessoas dizem que quem nós somos de fato é quando nós estamos sozinhos. E
E muitas vezes quando a gente está sozinho, a gente esquece que até Deus está lá, não é verdade? Porque se a gente lembrasse, a gente não faria algumas coisas que a gente faz quando está sozinho. Então, a humildade bíblica é quando a gente se entrega a Jesus Cristo, entende que parte dessa entrega é se tornar servo. Ou seja, a nossa vida está na mão de Deus. Os nossos talentos, os nossos dons, tudo que nós somos vai ser usado para dar glória para Deus, não para nós, não para o nosso nome, não para gerar fama, mas para que Deus seja glorificado. Tá bom, tem uma segunda possibilidade, para que os outros sejam beneficiados, Deus glorificado e os outros beneficiados. Se você percebeu nos versículos de 1 a 4, a palavra outros, ela é repetida algumas vezes. Essa é uma das chaves também. Se a gente não perceber isso, a gente não vai entender os exemplos a seguir. Os nossos olhos, como cristãos, queridos, tem que estar voltado não para nós mesmos, mas para os outros, para que os outros entendam. Então, queridos, biblicamente isso é humildade. Porém, há uns abusos por aí, porque quando a gente fala que está à disposição dos outros, não significa muitas vezes que a gente está à disposição para fazer todos os desejos, né? Ou seja, a gente não está à disposição para ser capacho dos outros, para ser pisado pelos outros. Você pode ir ali na avenida e comprar um sorvete para mim? Sabe quando é fora de local? Sabe quando está abusando? A gente às vezes até faz de boa vontade, mas isso não é a humildade bíblica, porque isso é desejo. Agora, se é necessidade, a nossa predisposição sim é ajudar. Mas quando é desejo, quando é vontade, muitas vezes dentro da igreja ou até na nossa vida, a gente tenta meio que comprar amizade, comprar companheirismo, cedendo aos caprichos do outro. Não é verdade? Não, deixa. Não, eu faço isso para você sim. Só que vai chegar uma hora que vai transbordar. Falar, eu não vou fazer mais nada. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas fulano era tão legal com todo mundo e agora não sei onde está. Porque esse não é o tipo correto. Uma hora pede a conta. Não é isso que o apóstolo Paulo sugere, não é isso que a palavra de Deus sugere. O conceito é o conceito que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:5, fala que nós devemos ser escravos de vocês, outros cristãos, mas por amor a Jesus. Olha a diferença. Então, se a gente pegar o que a gente aprendeu no primeiro capítulo e juntar com esses primeiros termos aqui, a gente vai ver que a determinação, essa determinação do apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, queridos, vai ser muito mais fácil a gente lidar com submissão. Vai ser muito mais fácil nós sermos submissos. E os 4 exemplos que o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, começa com Jesus Cristo, depois ele fala dele mesmo, dos versos 12 a 18, depois de Timóteo, e por fim ele fala sobre Epafrodito. Mas é evidente que ele começa com o nosso exemplo supremo, que é Jesus. Então hoje nós vamos ver 4 características que Jesus ilustra para termos uma atitude submissa, para sermos submissos, para aplicarmos o versículo 3, que é um dos versículos mais difíceis da Bíblia, para aplicarmos no nosso dia a dia. 4 características, nós vamos ver 2 hoje
e 2 na semana que vem. Primeira característica, nós vamos tirar dos versículos 5 e versículo 6. Então, a primeira característica desse indivíduo que quer caminhar para ter essa atitude submissa é que ele pensa nos outros, ele não pensa em si mesmo. Versículo 5 fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando fala a palavra atitude, está se referindo ao sentimento. Esse sentimento que Jesus Cristo mostrou em todos os dias da sua vida. É como nós vemos, como nós percebemos o mundo. Se a nossa visão de mundo, alguns conhecem a palavra também como cosmovisão, mas a nossa visão de mundo tem consequências. Se a gente coloca algum elemento na nossa visão de mundo, ele vai mudar quem nós somos, ele vai mudar o que a gente faz, quais são as nossas prioridades. Se a nossa visão de mundo tiver o egoísmo dentro dela, uma supervalorização do eu, muitas das nossas atitudes vão ser destrutivas, vão trazer desunião em vez de união. E aí ele começa o versículo 6 falando que, embora sendo Deus, o apóstolo Paulo ele vai na eternidade passada. Em outras versões traduzem como forma de Deus, não é verdade? Embora sendo Deus ou em forma de Deus. Queridos, isso não tem nada a ver com o tamanho, com o formato de Deus, porque nós sabemos pela própria palavra de Deus que Deus é Espírito. Então ele não tem uma forma definida, não em relação a nós humanos, as suas criaturas. Então algo que a gente tem que aprender logo, que quando a palavra de Deus fala dos olhos do Senhor, falam das mãos do Senhor, ou da mão do Senhor, não está afirmando de fato que ele tem olhos, que ele tem mãos. Ele não está afirmando que Deus tem uma forma, um formato, um corpo humano. Ele está querendo usar termos humanos para descrever atividades e atributos divinos. Uma das músicas que a gente cantou aqui, falando sobre o novo céu e a nova terra, João, inspirado pelo Espírito Santo, usou de todos os artifícios para escrever em forma humana aquilo que ele estava vendo. Agora, se fosse hoje em dia, talvez ele usaria outras palavras, porque é algo que muitas vezes nunca havia sido visto. E aqui é a mesma coisa. Então, esses termos para descrever atividades e atributos divinos, o termo dessas características se chama antropomorfismo. Não sei se você já ouviu esse termo, mas esse conceito, tá? Que fala dessa expressão exterior da natureza interior de Deus. Então, muitas vezes, não digo todos, porque cada texto tem o seu contexto, mas quando fala os olhos do Senhor estão em todo lugar, ele está falando de qual atributo de Deus? Da sua onipresença, ou talvez até a da sua onisciência, não é verdade? Quando fala alguns versículos, não todos, claro, de novo, depende do conceito da mão do Senhor, está falando, muitas vezes, da sua força, da sua proteção, e depende do contexto. Por isso que fala aqui que Deus, que Jesus não, embora tendo esse formato, mas ele deixou isso. Então, quando nós sabemos que lá na eternidade
passada, Jesus estava presente, nós vemos isso em diversos versículos, só citar 3 aí, onde Jesus era igual a Deus, Jesus estava lá. João 1,14 fala que a palavra tornou-se carne e viveu, ou seja, ele já estava lá no princípio, mas ali no início, no nascimento de Jesus, a palavra, o verbo se tornou carne. Colossenses 1,15 fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus 1 fala que ele é o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Deus fez o universo. Então, queridos, é dele que nós estamos falando. O nosso exemplo supremo é de Deus, de um ser que estava desde o princípio, que é eterno, desde antes da criação. Porém, ele não considerou todas essas coisas. Jesus não precisava de coisa alguma. Já parou para pensar nisso? Ele não precisava, ele era Deus. Mesmo não precisando, ele teve fome. Mesmo não precisando, ele teve sono. Mesmo não precisando, e aí com a Sofia muitas vezes, foi um bebê, precisou se alimentar. Mas precisar, ele precisava? Não, nada disso. Ele é o Deus eterno e veio habitar conosco. Ele tinha toda a glória lá no céu, juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele reinava sobre todo o universo. Mas o versículo 6 fala que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ou seja, era necessário ele vir à terra. Ele coloca de lado todos os seus privilégios, pensa nos outros. Eu não estava pensando nele, porque se ele pensasse um pouquinho nele, ele não viria, gente, para a terra, para a criação, cheio de regras, cheio de condições. Ele não viria, mas ele pensou em nós, porque a sua preocupação, a preocupação de Jesus, era se doar completamente pelos outros, pela raça humana. Esse tipo de atitude é igual alguém que diz: eu não posso guardar os meus privilégios só para mim, eu tenho que usar os privilégios que eu tenho para beneficiar outro, para beneficiar o maior número de pessoas. Eu vou colocar esses privilégios de lado e eu vou pagar o preço necessário. Vai lembrar do filme da Lista de Schindler? Não sei quantos viram. No final do filme tem uma cena bem emblemática, onde o alemão Schindler, ele tem um carro e ele consegue ver o número de pessoas que ele tinha salvo dos nazistas. Ele fala: puxa vida, se eu tivesse vendido esse carro, daria para ter comprado mais tantos judeus. Se eu tivesse escolhido uma roupa mais barata, daria para ter comprado mais tantos judeus. E ele entra em desespero, mas a gente sabe que ele salvou centenas de judeus. E se alguém descobrisse, ele perderia tudo: a sua fábrica, a sua família, a sua vida. É alguém que usou os seus privilégios para beneficiar o maior número de pessoas. Jesus usa os seus privilégios espirituais, seus privilégios celestiais, para o bem da humanidade, para o seu bem.
para o meu, para o nosso, vindo a essa terra, vivendo, sendo exemplo para nós, morrendo o pior tipo de morte da época, mas ressuscitando depois de 3 dias. Queridos, é normal, a gente espera que pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo, eles sejam egoístas, eles sejam cobiçosos, mas de cristãos que já experimentaram esse amor sem limites do nosso Deus, já experimentaram da comunhão do Espírito Santo. Não tem como. Só algumas ideias. Se você procurar no Novo Testamento a palavra alelos no original, quer dizer uns aos outros, certo? A gente se acha muitas vezes tão superior aos judeus porque não tem todo o peso da Torá, todo o peso das leis e daquelas leis. Faz esse exercício, procura no Novo Testamento todos os versículos que diz uns aos outros, vai ver que os mandamentos da mutualidade no Novo Testamento são muitos. Essa é a nossa nova condição. Alguns, só para vocês entenderem, prefiram dar honra aos outros. Romanos 12:10. Nós temos que edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Nós temos que carregar os fardos pesados uns dos outros. Gálatas 6:2. E nós temos que aconselhar uns aos outros. Romanos 15:14. Apenas 4 versículos, tá? Se você procurar, a lista vai ser grande. Então, queridos, o termo outros é uma palavra-chave no nosso vocabulário. É uma palavra-chave para a gente entender qual é a dinâmica que nós temos que viver na igreja. Em segundo lugar, versículo 7. Segunda característica dessas 4 que nós temos para aprender a ter essa atitude submissa é servir. Porque o nosso exemplo supremo veio para servir. Porque ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Pensar nos outros poderia ser um conceito um pouco abstrato. Um conceito, muitas vezes, que não é suficiente. A gente, legal, a gente tem que pensar nos outros. Mas como que eu faço isso? A essência da aplicação de pensar nos outros é servir os outros. É, de fato, se colocar à disposição dos outros. E Jesus faz exatamente isso. Ele não só pensa, não renega os seus benefícios, mas ele se torna um servo. O apóstolo Paulo vai fazer aí nos próximos versículos os passos da humilhação de Jesus. Se esvazia, coloca de lado todos os seus atributos divinos, se torna um homem. Em segundo lugar, tem um corpo físico sem pecado. Em terceiro lugar, ele usa esse corpo físico sem pecado para ser servo, não para ser rei. E o quarto e último estágio é que ele leva esse corpo de servo para morrer numa cruz por mim e por você. Isso é maravilhoso, queridos. Do céu para a terra, da glória para a vergonha, de Senhor do universo para servo, da vida para a morte de cruz. Versículo 8 diz isso. Algo que tem que ficar muito claro para nós é que Jesus não fingiu, tá? Tem muita gente que fala assim, não, ele fingiu,
Foi um tempo, ele era Deus, então ele foi levando, e por esse tempo de 3 anos, ele fingiu ser servo. Não, irmãos. Ele não fez isso como se fosse um ator. Ele, de fato, se tornou um servo. Essa era a expressão autêntica da sua natureza. Ele foi o homem Deus, ele foi a divindade e a humanidade juntas, unidas. E ele veio como servo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, quando nós passamos pelos sinóticos e mais João, nós podemos ver claramente como que Jesus serve, como que ele aplica isso. Ele se coloca à disposição, em primeiro lugar, de todo tipo de pessoa. Tem pecador, tem meretriz, tem coletor de imposto, tem aflito, tem enfermo. Que Mateus 20, 28 nos ajuda a ver que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a função dele. Me lembra dessa cena na última Páscoa, no cenáculo, naquele lugar especial que Jesus pediu para prepararem. Quando estava acontecendo alguma coisa entre os discípulos, eles não queriam ministrar, eles não queriam de fato serem ali juntos. Jesus se levanta entre eles, coloca seu manto de lado, pega muitas vezes uma toalha e ele se põe a lavar os pés dos discípulos. Dá para imaginar cada pé que tinha ali? Sem nenhum cuidado, gente. Sapato fechado. Se a gente reclama do poeirão que estava aqui, igual aquele outro dia, imagina um lugar que é assim: pedra e poeira. Dentro da escala, da hierarquia dos servos de uma casa, o que estava pagando penitência ou o que tinha sido comprado por último era o que ia lá lavar. Ou seja, a ralé da ralé é o último lá. E ele foi e lava os pés dos seus discípulos. Jesus assume a posição mais humilde que poderia existir naquela época. E ele coloca a submissão que ele tanto pregava na prática. Mas sabe o que me deixa mais intrigado? É que Jesus experimentou de fato tanta alegria, porque ele viveu a submissão, ele viveu para servir uns aos outros. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana, para a gente poder aplicar. Será que eu tenho me esforçado para ter ou manter a unidade e amor? Ou eu tenho ajudado a criar divisão e rivalidade? Pense comigo, quando tem uma discussão, onde você coloca suas forças? Em apaziguar? Em ser um pacificador? Ou rapidamente você quer encontrar quem está certo e coloca e joga mais lenha na fogueira e você incentiva? Qual que é a tua posição? Me lembra muito na escola, né? Que tinha aquelas rodinhas às vezes e o pessoal ficava lá e juntava e ficava brigando. Quem que era você nesse momento? Era um que entrava no meio e falou: não, para. Ou era um lá que estava, né? Eu sei muito bem como que é. Ou ainda, quando alguém vem falar mal de outra pessoa para você,
Você fala, não, é mesmo? Não acredito. Fulana tem que saber disso também. Ciclano tem que saber. Ou você fala, isso é verdade? Você falou com ele? Falou com ela? Queridos, o que a gente tem incentivado? Onde que a gente tem colocado o nosso esforço? Na unidade? No amor? Ou em outros lugares? Segunda pergunta. Será que de fato eu me conheço? E eu aceito o que eu vejo? Eu sei que a estética na nossa sociedade tem assumido valores altíssimos. Você vê uma pessoa e fala assim, olha, parece que você tem tantos anos. Ah, não, eu tenho tanto. Você fala, nossa, está bem diferente. Porque essa ficou muito acessível a alguns procedimentos e tudo mais. Mas, queridos, no seu interior, tá? Lá dentro, será que a gente se conhece? Romanos capítulo 12, versículo 3, uma parte diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Para ter um conceito equilibrado, eu não posso falar que eu sou mais e não sou, mas eu também não falo que eu sou menos e não sou. Entenderam isso aí? Eu tenho que saber exatamente. Não. Tem um cabelo que tem um pouquinho assim de grisalho no lado, uma barba ruiva que às vezes aparece uns brancos, parece mesmo. Não, já tirei, tinha uma verruga aqui, eu tirei, então, e a sobrancelha era grossa, mas agora está na moda, porque a mulher tem sobrancelha grossa. E tem que saber como que a gente é, e tem que gostar. Será que a gente de fato é assim? Pensa nessa frase: eu não tenho as suas qualidades, e vocês não têm os meus defeitos, graças a Deus. Eu não tenho a sua qualidade, querido, mas você também não tem os meus defeitos. Será que a gente de fato, porque isso é o primeiro passo para ser humilde biblicamente, não é ser assim, coitadinho, não é disso que a gente está falando. Ser humilde, eu tenho que saber, porque onde que as pessoas podem me ajudar, onde eu posso ajudar as outras pessoas. Terceira pergunta: onde que meus olhos estão voltados? É para as necessidades? Não é os desejos, a gente já falou sobre isso, mas para as necessidades de fato. Será que a gente conhece o outro a ponto de falar, e aí, você está precisando? Necessidade. Será que de fato eu me preocupo de uma maneira abnegada, uma maneira extravagante pelos outros? Isso começa conosco, começa dentro da igreja. Quarta e última pergunta para a gente levar para a nossa semana: eu tenho pensado nos outros e tenho sido certo? Ou eu acho que os outros têm que me servir? Hoje de manhã na escola bíblica a gente viu sobre 3 tipos, né? O observador, o envolvido e o comprometido, né? Muitos dos que acham que têm que ser servidos são apenas observadores, porque eles são críticos, e às vezes têm ciúmes, são sarcásticos. Queridos, e eu tenho servido os outros ou não? É simples. E hoje a gente pode ver que o exemplo supremo de Jesus, ele ilustra a atitude submissa de ser altruísta e de servir. O primeiro exemplo que o apóstolo Paulo vai dar de como de fato colocar em prática, viver a humildade cristã, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Semana que vem a gente vai ver mais duas características.
Acho que é o suficiente por hoje. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra que fala profundamente aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelo exemplo total de Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque a gente pode ver de fato o que é alguém humilde vivendo pelos outros. Senhor, continua a nos ensinar, continua a falar nos nossos corações, e mais uma vez eu agradeço porque a tua palavra é viva e eficaz e ela vai gerar vida dentro de nós. Senhor, que esse texto lindo, maravilhoso, possa criar o efeito necessário que o Senhor quer em cada uma das vidas dos meus irmãos aqui. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.